Agora nós vamos falar aqui da camada. Uma coisa muito interessante que existe no Photoshop é a questão da transparência. Então, se eu fizer aqui uma forma, né, é um desenho, e esse desenho, se eu tiver uma outra imagem ou um outro desenho atrás, vamos fazer aqui uma outra camada, pintar aqui de uma outra cor, pegar aqui a cor, e observa que se eu colocar aqui, vou me trazer para trás, mas se eu clicar aqui nesse preenchimento aqui, né, que no caso é o círculo, eu tenho aqui em cima essa opção de preenchimento de camada e a opacidade. Então, se eu clicar em opacidade aqui, eu estou diminuindo, né, criando assim uma transparência, diminuindo aí a potência, né, da cor, até deixar o objeto, se eu deixar 0 aqui, eu deixo esse objeto totalmente invisível, né? E aí eu posso aumentar aqui, por exemplo, 70%, eu deixo uma parte visível e uma parte, né, transparente. E eu acho isso muito legal, porque a gente consegue, através desse efeito da opacidade, tá criando aí alguns efeitos ou melhorar alguma animação. E isso funciona também com imagem. Então, se a gente importar, né, uma foto, pegar uma foto aqui, uma fotografia, e observa que essa foto está inteira. Se eu pegar aqui a opacidade dela e diminuir, observa que ela ficou translúcida, né, transparente aí, né, também, né, porque isso está sendo aplicado a essa camada aqui. Então, isso é muito interessante e pode ser trabalhado conforme a necessidade do evento que vai ser feito. Uma dúvida a ser tirada aqui é por que tem preenchimento e opacidade. A opacidade trabalha com a camada e o preenchimento aqui não atinge aos recursos da camada. Por exemplo, se eu vier aqui no círculo e vier aqui nesse recurso aqui de camada, né, de mesclagem, e definir que ele tem uma sobreposição de cor de uma determinada cor, por exemplo, aqui eu vou colocar esse verde. Nota que ele está com a opacidade de 100%. Então vou colocar aqui 50%, atingiu, né? Essa opacidade aqui atingiu o efeito, atingiu a ele. Se eu vier aqui nessa opção de preenchimento aqui, eu posso diminuir ou aumentar aqui, não atingiu nada aqui do efeito. Isso implica que, se porventura eu vier aqui e colocar, por exemplo, uma sombra projetada, vou colocar uma sombra preta aqui, e colocar aqui, ó, uma sombra projetada nesse objeto, por exemplo. E aí, eu vou até tirar aqui a opção de cor, ele vai voltar aqui a cor que estava antes. Vamos colocar os dois 100%, então fica assim o objeto. Só que eu vou aqui na opção de preenchimento e vou tirar o preenchimento dele. Então eu deixo 0. Quando eu deixo 0, eu tirei o preenchimento do meu objeto, porém, na minha camada continua aparecendo lá a sombra. E isso é interessante porque ficou, ó, só a sombra do objeto. Então ficou, né, aquele efeito de sombreamento, de maneira que agora, se eu quisesse fazer um efeito, isso funciona também para texto. Se eu tiver um texto na tela e eu quero apenas a sombra, eu aplico a sombra, vou aplicar até a mesma sombra, você pode deixar mais próximo aqui, tirar do global, deixar mais próximo aqui e mais aqui. E aí eu venho aqui e tiro o preenchimento do texto. Então o texto ficou só a sombra dele. Então, esse é só um exemplo, né, de efeito que dá para fazer. Né? Parece até uma marca d'água aqui. Né?
Esse aqui é só um exemplo do que dá para fazer com essa opção e a diferença que tem da opacidade, que se eu tirar aqui a opacidade, aí vai atingir a toda a camada de opacidade para o preenchimento nessa opção aqui de camada, aqui embaixo.